A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento precioso desta quarta-feira, nesta manhã, o nosso Vida Devocional, onde nós meditamos na Palavra de Deus e oramos junto com você. Então você que já nos assiste, já pode começar a deixar os seus pedidos de oração, porque juntamente nessa manhã, com essa devocional, nós vamos falar justamente sobre a Palavra de Deus, na continuidade dessa temática, na continuidade dessa série onde estamos falando Eu Preciso Orar Mais, Eu Preciso Orar Melhor, parte 5. Por isso fica o nosso convite aí, se você ainda não viu as outras mensagens a respeito desse tema, Eu Preciso Orar Mais, Eu Preciso Orar Melhor, você pode buscar aqui no seu IPPTV Play, onde você consegue achar não só essa série de mensagens, mas tantas outras devocionais e toda a programação, como Notícias do Bem, tudo aquilo que acontece através da sua TV missionária, a IPPTV, que faz parte aí, pertence à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Seja muito bem-vindo e você também seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja aí, por esse Brasilzão de Deus, esse país continental e até mesmo você que está em outras partes do mundo, seja bem-vindo. A nossa igreja tem plantado igrejas, tem abençoado igrejas em todo lugar, plantando igrejas fora do Brasil, inclusive aí a mais recente na Itália. A gente está orando por isso, para que Deus fale, nos use, né? Fomos tão abençoados e está chegando aí domingo, agora dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Fomos tão abençoados pelos pais reformadores e agora nós, como nação brasileira, celeiro de pessoas que amam a Deus, podemos enviar missionários para todas as nações e a sua Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz isso. Por isso que quando você contribui com a obra missionária, quando você faz a sua oferta, a sua doação para a nossa igreja, você participa desse movimento missionário de Deus, como diz aí o nosso reverendo Arival, você vem para cá e nos abençoa trabalhando junto conosco. Enquanto uns vão lá, você segura a corda do outro lado, abençoando a nossa missão. Tem uma outra maneira muito importante de você fazer isso também, a Editora Hebron. Você pode procurar lá o site da Editora Hebron, e quando você faz a aquisição dos materiais da Editora Hebron, você também abençoa a obra missionária na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E como eu faço toda vez que a gente vem compartilhar a Palavra de Deus aqui, eu mostro a nossa Bíblia Hebron. A Bíblia Hebron é essa Bíblia especialíssima aqui, ó, do nosso verde presbiteriano, onde a gente tem essa Bíblia para fazer com você a nossa meditação diária, a sua Bíblia de meditação diária, onde você pode fazer aqui, ó, nas margens, na lateral da Bíblia, tem um espaço para anotação. Você pode desenhar uma imagem aqui, algo como se fosse uma arte, assim, daquilo que Deus falou nesse versículo com você. É a sua jornada diária com Deus, a Bíblia Hebron. E aí, quando você faz a aquisição desse material, você ajuda a obra missionária. Sem mais delongas, como a gente fala, quero convidar você a meditar comigo. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Abra a sua Bíblia comigo ou ligue o seu dispositivo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E na continuidade nós vamos ler mais uma vez do versículo 15 até o versículo 18, onde ali no versículo 18 a gente vai fazer um destaque, a gente vai pensar um determinado trecho do versículo 18 para falarmos sobre por que nós devemos orar mais e melhor e sobre o que devemos orar, aprendendo assim com o apóstolo Paulo como podemos orar como ele orou. Tá certo? Então, abra aí a sua Bíblia comigo e ao final, mais uma vez, a gente vai fazer a oração. Nós vamos estar com você aí olhando os seus pedidos, por isso anote desde já. Faça a sua anotação e diga, pastor, eu estou precisando desse motivo de oração. Igreja, ore por mim nesse sentido. E ao final nós vamos orar juntos aqui. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esta é a palavra
do Senhor. Você que tem acompanhado essa série, então eu e você já sabemos que precisamos orar com o coração e joelhos totalmente dependentes do Senhor. Que a nossa oração ela deve ser carregada de espiritualidade e que a oração precisa ser feita de forma piedosa e focada com os olhos espirituais abertos para o conhecimento de Deus, como acabamos de ler aqui, e que a sua oração também deve estar impregnada daquela que chamamos a certeza do crente, ou seja, a esperança em Cristo, na ressurreição e na sua volta. Chegamos agora a um momento especial, onde eu e você vamos entender que orar, como Paulo, nós devemos orar também pelas riquezas. Ué, pastor Vinícius, como assim orar pelas riquezas? Está no texto. Agora, que riquezas são essas? Será que são as riquezas do mundo? É claro que não. Nós estamos falando de uma oração que precisamos imitar, a oração de Paulo. E nessa manhã nós vamos entender por que precisamos orar por essas riquezas que Paulo fala aqui. E a verdade é essa, é que um dia eu e você seremos muito ricos, mas seremos abundantemente ricos. Mais do que esses bilionários que constroem naves espaciais para ir até a atmosfera ou qualquer outro tipo de feito humano que não remetem à glória de Deus. Mas nós seremos muito ricos porque adiante de nós está uma herança muito importante. E aqui no texto, se você for olhar um pouquinho e voltar no versículo 14, que nós não lemos, mas podemos ver agora, o texto de Paulo vai dizer o seguinte: o Espírito é o penhor da nossa herança, ou seja, o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia de uma herança que nós estamos por receber. E que herança é essa? A nossa herança, ela já é nossa, já nos pertence, mas ainda não nos apropriamos do todo, ou seja, de tudo. Por isso é que existe, muito mais do que possamos imaginar, pedir ou pensar, algo que vamos desfrutar em que lugar? Na glória celestial. Quando alcançarmos a glória celestial, quando estivermos plenamente com o nosso Deus, que é justamente a esperança que nós falamos da ressurreição em Cristo Jesus, e aí, estando com Ele na glória, nós herdaremos plenamente essa herança proposta em Cristo Jesus. Agora, quando nós falamos em herança de maneira terrena, para que a gente se beneficie de uma herança, é necessário que alguém morra para deixar essa herança para nós. Mas nesse caso, quando falamos de uma herança que é nossa também, o que não podemos deixar de falar é que é necessária a nossa morte. E aí num sentido espiritual, porque só podemos ser considerados filhos se morrermos de duas maneiras. Se morrermos para o velho mundo, para o velho homem, deixarmos as trevas para trás, resgatados pelo Filho do seu amor, Cristo Jesus, justamente que nos tirou do império das trevas. Então, o velho homem morre. Mas, ao mesmo tempo, essa morte material, que para nós, ela não é o fim, é apenas uma passagem porque abrimos os olhos na eternidade. Como diria o teólogo e pastor Alistair Begg, a morte, o que era antes um ceifeiro, agora ela é apenas um jardineiro, porque ressuscitaremos em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele ora por mim e por você aqui através da palavra também. Quando nos apropriamos dessa palavra, Paulo está pedindo que nós, eu e você, saibamos que um dia iremos possuir essa herança plenamente e que os olhos dos nossos corações sejam iluminados para conhecermos essa esperança que fomos chamados, que é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso que diz o versículo 14 em destaque nessa manhã. Ou seja, esse tipo de oração era um hábito de Paulo. Era habitual nas palavras de Paulo você encontrar ele orando dessa maneira similar quando ele ora pelos Colossenses, por exemplo. Aqui ele está orando pelos Efésios, mas ele repete a mesma intenção de oração, dizendo que a riqueza dessa herança precisa ser apropriada e conhecida. Veja comigo, em Colossenses 1, de 11 a 12, diz assim: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus, que os capacitou a participar do quê, que diz o texto? Participar da herança dos santos na luz. Ou seja, perseverança, paciência, alegria durante o que vivemos nessa jornada peregrina nessa terra, porque ainda vamos participar plenamente da herança dos santos, ou seja, da comunidade de Cristo, dessa igreja invisível a qual ele é o cabeça. E essa ênfase, meu amado irmão e minha irmã, não ocorre somente nas epístolas paulinas,
mas por toda a Bíblia. Pedro vai encorajar os seus leitores na mesma direção. Por exemplo, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora sim o destaque, perceba, para uma herança que não pode ser destruída. A herança que eu e você já recebemos, mas ainda não desfrutamos plenamente, ela jamais pode ser destruída. Não é como a herança do mundo, que pode, o ouro e a prata podem se corroer, um vendaval da vida pode levar os recursos, mas, seguindo o texto ainda, que não fica manchada, ou seja, não há nenhuma mácula na herança de Cristo, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Ou seja, Pedro está falando do último e grande dia do Senhor, onde, na salvação plenamente preparada para todos nós, compareceremos diante de Deus e seremos chamados: vinde benditos de meu Pai. Isso será maravilhoso. É essa herança. Agora, conforme Pedro está nos dizendo, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos proteger até o grande dia em que essa herança será plenamente entregue. Agora, o que nós precisamos entender, que essa herança, ela não é apenas a salvação em si e a ressurreição em si, apenas para o nosso benefício. Quando chegamos lá, o que é que nós receberemos? Esse é o detalhe nessa manhã que eu e você precisamos aprender com Paulo, para que a nossa oração esteja impregnada desse conhecimento, desse desejo de sermos revelados cada vez mais pelo Espírito dessa herança que está proposta. Em primeiro lugar, o que nós herdamos é o próprio Senhor. A nossa herança é o Senhor nosso Deus. E o que tem de bom nisso, né? O que tem de bom a respeito dessa herança? Por que ela é tão maravilhosa? Por que ela pode nos trazer uma alegria tão grande, como disse Pedro ainda há pouco? Por que nós podemos perseverar na jornada até receber essa herança? E mesmo que sejamos contristados em várias provações, 1 de Pedro 1, versículo 6, a resposta é que essa herança é tão gloriosa, as riquezas são tão valiosas por uma única razão, porque a nossa herança é o nosso próprio Deus. É o Senhor Jesus que se entregou por mim e por você. Ele é a nossa herança. As riquezas que aguardamos herdar são o que Paulo vai chamar na própria carta aos Efésios, só que no capítulo 3, versículo 16, a riqueza da sua glória. Ou seja, a glória de Deus será plenamente entregue para mim e para você. Poderemos ver face a face o nosso Deus. Aquilo que Moisés não pôde contemplar plenamente no sinal, quando ele disse: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus disse: olha, Moisés, você não vai sobreviver se eu mostrar a tua glória, mas se esconde na fenda da rocha aí, e só um lampejo, só o passar da minha glória é que eu posso mostrar para você. E de uma forma que Deus se manifestou neste mundo, para mostrar só um lampejo, porque Moisés não poderia suportar. Essa será a herança completa que eu e você receberemos. E o que é a riqueza de Deus? Que riqueza é essa que nós vamos receber? A glória de Deus, meu amado irmão, é a soma e substância de tudo aquilo que Ele revelou de si mesmo e que hoje as nossas mentes limitadas são capazes de apenas de ter um vislumbre, porque a palavra de Deus nos revela e nos fala dos atributos de Deus, mas ainda não conhecemos plenamente, mas que nesse futuro glorioso que está por vir, as nossas mentes serão regeneradas, mentes perfeitas que serão capazes, aí sim, de alcançar e compreender a plenitude e a glória de Deus. Aquilo que aconteceu com os nossos pais, Adão e Eva, no jardim antes da queda, onde eles tinham comunhão todos os dias com Deus. Deus vinha na viração do dia, ou seja, no final da tarde para a noite, Deus vinha ter comunhão com os nossos pais, mas por causa da queda, essa riqueza foi perdida da plena comunhão entre o homem e o Senhor, mas que agora, restaurada pela cruz em Cristo Jesus, nós, ainda com as mentes limitadas, somos revelados pela palavra e podemos vislumbrar
mas na glória nós vamos poder alcançar e compreender plenamente. É isso, essa é a riqueza da herança de Deus. O próprio Deus é a nossa herança. Então, por exemplo, a glória de Deus é o seu poder, a glória de Deus é a sua autoexistência, ninguém criou a Deus. A glória de Deus é a sua majestade, a glória de Deus é a sua justiça, a sua verdade, a sua retidão, a sua santidade, a sua pureza, e assim nós poderíamos seguir em frente. É a perfeição que podemos ver manifesta no caráter humano de Jesus, ou seja, a perfeição manifesta no Verbo encarnado. A própria palavra, como o próprio apóstolo João vai nos dizer, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E porque ele habitou entre nós, ou seja, se traduziu, e eu posso fazer uma paráfrase aqui, porque ele se traduziu primeiro, nós podemos traduzi-lo, ou seja, podemos manifestar essa glória pregando a palavra de Deus. Nós traduzimos porque ele se traduziu primeiro. A tradução de um Deus que se veste de carne, que vem por mim e por você, anda como nós, se veste como nós, come como nós, e assim ele vai até a cruz do Calvário. É nessa tradução de amor que nós podemos entender que glória manifesta é essa no Deus encarnado, Cristo Jesus, mas que será plenamente revelada na ressurreição. E é por isso que nessa revelação do Verbo vivo, eu e você podemos dizer que ele veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. E um dia você vai ver essa glória face a face, e você vai poder apreciá-la, você vai poder louvá-la por toda a eternidade. Não é maravilhoso isso, meu irmão e minha irmã? É por isso, por esse motivo da glória de Deus e dessa riqueza que eu e você devemos orar. Não são as riquezas do mundo, não são aquilo que é finito, limitado nessa terra. Até porque se a nossa, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança fosse simplesmente nessa vida, seríamos os homens e mulheres mais miseráveis. O próprio Senhor vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer para contando a história daquele homem rico que juntou tesouros para si, queria alargar os seus celeiros, e o próprio Deus vai dizer para ele: louco, e se nessa noite pedirem a tua alma? Não são as riquezas do mundo, mas é a riqueza da glória em Cristo Jesus que nos aguarda. Eu não sei, meu amado irmão e minha irmã, se já existiu alguém para você com quem você tenha desejado passar todo o tempo. Uma pessoa assim que você queira andar todo dia, toda hora. Eu tenho. É minha esposa. Se eu pudesse, eu ficava com ela todo dia, o tempo todo, a cada minuto. E eu a desejo o tempo todo. E aí você imagina assim, olha, sem essa pessoa, né? Os apaixonados muitas vezes, ou os pais quando sentem falta dos seus filhos, os filhos fazem uma viagem e por aí vai. Eu lembro também da primeira vez que a minha esposa foi deixar os meninos na escola, cada uma dessas vezes, né? E o gurizinho vai, corre para a escola e nem olha para trás, só dá um tchauzinho assim. E a mãe sai assim chorosa, né? Poxa, nem deu tchau para mim, e sentindo falta aquela manhã toda da criança. Ou seja, uma pessoa que você não consegue viver longe e que a sua ausência torna tudo menos colorido e você sente e quer rever essa pessoa logo. Tem alguém assim na sua vida? Pois é. Eu quero dizer para você que Deus, ele é infinitamente mais perfeito do que esse tipo de sentimento que nós temos. Porque sempre há mais de Deus. Sempre há mais sobre ele que podemos desejar, sentir falta, apreciar e nos alegrarmos. De que maneira você sente isso e convive? Através da palavra de Deus. Quanto mais você mergulha nas Escrituras Sagradas, mais você vai sentir sede de Deus, desejo de Deus, vontade de estar com Ele, e aí nenhum dia da sua vida vai ser igual, porque você vai querer sempre caminhar com Deus. Exemplo disso, um personagem lá no Gênesis. Enoque andou tanto com Deus, que já não era mais, mas ele foi para o lar eterno. Deus o arrebatou. Eu fico imaginando assim, fazendo uma paráfrase, né? Deus falando assim: Enoque, você caminha comigo todo dia. Você está cuidando da saúde, hein, Enoque? A gente faz essa caminhada matinal, você conversa comigo, é uma bênção. Uma paráfrase, tá, irmão? Estou sugerindo aqui. Enoque, só que é o seguinte, você já viu o quanto você caminhou comigo? Você está mais perto da minha casa do que da sua. Fica, Enoque, que nós possamos desejar essa riqueza de ficar o tempo todo com Deus. Bem, Deus é infinitamente assim, e nele nós podemos nos alegrar e apreciá-lo, apreciar a sua companhia, que é inimaginavelmente perfeita. E Deus é essa nossa herança. E o maior presente de Deus para o seu povo
É o próprio Deus. Deus se presenteia ao se entregar com o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. A maior alegria dos céus é Deus, e a sua herança para a qual você já caminha em direção hoje é em direção ao próprio Deus. Essa é a herança. E Paulo ora para que eu e você conheçamos essa herança e nos alegremos na perspectiva dela. E você pode estar pensando, bom, isso parece, pastor, um pouco distante da vida, assim, do meu cotidiano. Pastor, parece um pouco abstrato, e eu achava que a mensagem que o senhor ia trazer hoje ia trazer pontos práticos, tipo assim, 5 pontos para vencer o medo. Meu querido e minha querida irmã, o que eu posso dizer para você e o que você mais precisa saber antes de tudo, que falar sobre as riquezas da glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, da sua majestade e de um Deus tão magnífico e insuperável, falar da sua graça, falar da sua verdade, na verdade, são os princípios fundamentais mais importantes para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para o seu tudo. Tudo que envolve a sua vida deve ser Deus em primeiro lugar, antes de qualquer ponto e princípio prático. E aí eu quero fazer uma citação aqui do pastor ainda jovem, Charles Spurgeon, que pregava na sua congregação em Londres, em 1855, quando ele nos convida a focarmos em Deus e deixarmos as tristezas do mundo para trás. Diz assim a oração e a palavra de Charles Spurgeon: você deixaria as suas tristezas? Você afogaria as suas preocupações? Então, vá e mergulhe no mar mais profundo de Deus. Perca-se na sua imensidão e você sairá de um leito de descanso renovado e revigorado. Não sei nada que possa confortar tanto a sua alma. Então, acalme as ondas crescentes da tristeza e do pesar e então diga paz aos ventos da provação, como uma devota meditação e oração sobre o assunto Deus. Que palavras lindas de Charles Spurgeon, que convida a mim e a você nessa manhã a orarmos assim: Deus, as águas que estão nas canelas e que ainda eu conheço um pouco da tua palavra, torna essas águas mais profundas, que venham aos joelhos, que venham à cintura e que no momento venha, passe dos ombros e que eu precise nadar e mergulhar no Senhor. Essa água que flui do trono do rio de Deus, por onde ela passa, ela cura. Por isso, nessa manhã, meu querido, ore para que você mergulhe na herança da glória, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ter tantos livros quantos você quiser sobre como fazer algo, né? Pontos práticos para determinado assunto. Você pode até tentar encontrar quantas soluções práticas para a sua vida que você quiser. Mas se você começar por essas coisas e não por Deus, você vai estar na contramão. E a contramão é uma batida certa, onde a vida pode ser desenfreada num lugar muito ruim, no pecado e em tantos outros sentidos aí que podem fazer a sua vida entrar em ruína, se o tesouro da sua vida for a busca apenas por soluções práticas do dia a dia. E é por isso que nessa manhã, eu e você precisamos mergulhar no reservatório, né? Na cachoeira, no mar, onde você quiser imaginar aí que você possa mergulhar nas riquezas da glória de Deus. Esse é o lugar onde devemos ir primeiro nessa manhã. Mas isso não é tudo, né? Fazemos parte dessa herança também. A nossa herança de Deus é o próprio Deus. E a herança de Deus somos eu e você. Então, pense nesse sentido de que além de Deus ser a nossa herança, eu e você somos herança do Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor corre para mim e para você, para nos receber nessa manhã. Deus tem uma herança e essa herança é o seu povo. E nós temos a herança em Cristo, ou seja, dois lados de uma mesma moeda. O texto diz que a herança do Senhor nos santos, ou seja, Deus é a nossa herança e nós somos a herança do Senhor. Olhando para esse futuro glorioso, nós pensamos assim, que Paulo se refere ao fato de que o Pai, o nosso Senhor, prometeu Jesus Cristo, o Filho, como herança. E essa herança é feita de todos os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o primogênito de entre os mortos nos leva como herança para o próprio Pai. Você pode dizer nessa manhã: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso. O resumo da herança e da riqueza da glória que precisamos orar é aquilo que o profeta Malaquias também falou. Se você quiser acompanhar aí, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então
os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Ou seja, nós somos propriedade particular de Deus, nós somos herança do Senhor. E o Salmo 33:12 vai dizer o seguinte, meu amado irmão e minha irmã, colocando já aí, você já colocou o seu pedido de oração aqui no link do nosso devocional? E de uma forma que eu e você somos herança, podemos orar pelo nosso país, podemos orar pelas autoridades, podemos orar pela nossa igreja, para que o nosso Brasilzão de Deus, e é de Deus mesmo, seja varrido pela palavra, seja impregnado de homens e mulheres que orem para que outras pessoas conheçam essa riqueza da glória de Deus, ou seja, a herança nos santos. Ele é nosso e somos dele. Por isso, fecho nessa manhã dizendo o Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você foi escolhido pelo Senhor para ser herança dele. E o que Deus tem para te dar nessa manhã não são as riquezas desse mundo. É o próprio Deus que se entregou através do seu Filho. Ele se dá nessa manhã, por mim e por você. Mais uma vez, gentilmente convidando você pela cruz do Calvário, para que você o conheça profundamente. E a nossa oração nessa manhã é esta, para que, conhecendo a riqueza da glória do Senhor, oremos como Paulo, e assim sejamos, através desse retrato que acabamos de ter aqui, que Deus vendo o seu povo, sabemos que somos herança dele. Deus nos vê e Deus cuida de cada um de nós a cada dia. Por isso, nessa manhã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e eu quero agora adentrar aqui nesse nosso momento de oração, onde eu vou acessar o link aqui que a nossa amiga Luísa sempre manda, isso é uma bênção. Já estou acessando aqui, onde a gente vai poder ver os links aqui, ó, e já verificar os pedidos de oração. Se você nos acompanha nessa manhã aqui, a gente já pode se conectar através dos pedidos de oração. Opa, já estamos chegando aqui. Alguns irmãos aqui já colocando. Bom dia, sou de Natal. Excelente palavra, amém. Olha aí, os pedidos chegando de oração aqui. Oração por Itaboraí, diz a Ana Célia. Vamos orar sim, querida. Deus abençoe. Delva está sempre conosco também. E a Delva coloca aqui, peço oração por uma nossa irmã Maria Helena, quebrou o tornozelo, carece de orações. Vamos orar pela Maria Helena, viu, Delva? A Raquel diz aqui, eu gostaria muito da companhia de Deus. Amém, a gente precisa da companhia de Deus em todo tempo. Então, é isso, eu sou do meu amado. Se você está aqui conosco, coloque aí o seu pedido de oração, que a gente já vai acompanhar aqui. Temos outros pedidos chegando ao mesmo tempo aqui. A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Tem aqui o Ederbal de Campo Grande, interior do Pernambuco. Olha que maravilha. Peço ajuda, diz o Ederbal, peço ajuda em oração por um irmão que acabei de conhecer por meio de um amigo. Vamos orar por ele, Ederbal. A Débora Fernandes também pede oração pela sua família, filhos e filhas e netos. A nora, ou seja, toda a parentela, é isso mesmo, viu, Débora? Que Deus abençoe sua família. A Rosângela diz aqui, peço oração pela minha saúde. A Joelma fala também, olha, por uma situação, creio que seja INSS, está à espera, que Deus libere essa porta aí, viu, querida? Oração para que Deus nos renove no Espírito Santo, diz a Rosilene. Ao mesmo tempo, peço oração para um estudo bíblico que preciso fazer. Amém. Que Deus abençoe essa amizade, viu, Claudineia? Que Deus te use nesse momento aí com a Suzilei. Ao mesmo tempo, orar pelo projeto de plantação de igreja lá em Portugal. Beleza, Ederbal? Vamos orar sim. E a Marlene pede oração pelo seu neto Lucas, que está no Exército. A Elisa também, que está fazendo vestibular. Que bênção, que Deus abençoe os seus netos, viu, Marlene? Eu preciso orar mais também, viu, Ilnei? Isso aí, vamos juntos. Peço oração pela minha vida e por todos da minha família, diz a Marlene. A Marcília também pede para que Deus a ajude na sua ansiedade.
E assim vamos, irmãos. Saúde espiritual, diz a Glória, lá de Londrina, Paraná, terra boa, estive lá. Ao mesmo tempo, pais amados, peço oração pela cura de um mioma. Vamos orar, querida, nessa manhã, viu? Margarete, está afligindo? Coloca nas mãos de Deus de toda a riqueza e toda a glória, e que Deus te conceda a cura. Peço oração por mim para me livrar da depressão, diz a Rosilene. Gente, são muitos pedidos. Conversão do esposo, diz a Ilnei. Gratidão aqui também da Marlene. Ao mesmo tempo, salvação da minha família, diz a Selma. A Ruth coloca aqui para que possamos amar mais as pessoas. Amém, querida. Olha, pessoal, estourou o horário, 10 em ponto. A gente precisa fechar orando aqui. Mas você que colocou o seu pedido de oração, você saiba que Deus, Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está ao seu lado o tempo todo. Mas como dissemos nessa manhã, ore pelas riquezas da glória em Cristo Jesus, para que tenhamos a Deus em primeiro lugar e sabendo a cada um de nós que somos dele. Por isso, nessa manhã, feche os seus olhos aí comigo, baixe a sua cabeça onde você estiver. Você só não faz isso se estiver dirigindo. Hora de olho aberto aí. Brincadeira, pessoal. Mas você que nos acompanha nesse momento agora de alegria e ao mesmo tempo de contrição na oração, entregue tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Feche seus olhos. Bendito Deus, nós te louvamos nessa manhã. Te amamos, Senhor, porque aprendemos com o apóstolo Paulo, esse homem que veio do Senhor e que há tanto tempo atrás ele escreveu e parece que ele escreve assim para os nossos dias. E é isso mesmo, porque a tua palavra é viva e atual, ela é viva e eficaz e cura a nossa vida cada vez mais que lemos a tua palavra. Ela lê o nosso coração. Por isso, nessa manhã, Deus, faz com que saibamos orar melhor, orar mais e orar pelas coisas certas, como Paulo nos ensina nessa manhã, onde, em primeiro lugar, precisamos orar mais por uma intimidade com o Senhor. Que a riqueza da glória não sejam as riquezas desse mundo, Senhor, mas que seja agradar ao Senhor e fazer a tua vontade, sabendo que o Senhor é a nossa herança, que há de se cumprir plenamente na glória. Ao mesmo tempo, sabendo que nós somos do Senhor e que por isso o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego todos os pedidos que foram trazidos aqui nessa manhã. Contempla os corações, traz a cura, livra da ansiedade e da depressão, cuida dos estudos e todas as dificuldades, mas traz a alegria da tua salvação, independente do que passemos. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente. É no nome de Jesus que nós oramos, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conectados nessa hora. E fazemos isso pelo nome santo de Jesus. Amém. Querido e querida irmã, que Deus abençoe muito a sua vida. Esteja sempre conectado aí com a IPP-TV. E caminhe conosco nessa igreja missionária, onde você, ao contribuir, faz a obra junto conosco. Um beijo no seu coração e até a próxima, onde vamos continuar nessa meditação aqui. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Tchau, tchau. Deus abençoe.